E muito boa tarde a você que está na companhia da Canção Nova. Estamos ao vivo, direto de Brasília, neste comecinho de tarde, terça-feira. Aliás, a gente quer começar o programa de hoje saudando a todos os sacerdotes. É dia dos padres e recordamos aqui São João Maria Vianney, que foi o grande sacerdote e que inspira a igreja a também, neste dia, apresentá-lo como modelo para todos os sacerdotes. Nossos cumprimentos e a nossa gratidão. E no programa de hoje a gente vai tratar de um tema muito especial relativo a este tempo em que estamos vivendo. Ficamos mais em casa, ficamos mais parados, muitas vezes, provavelmente, mais sentados. E também é capaz de que a gente esteja sofrendo com um pouquinho de dores nas nossas colunas, nesse tempo de pandemia. Então nós vamos falar exatamente sobre este tema neste boletim agora, com uma profissional aqui ao nosso lado. Como reduzir as dores nas costas em tempos de pandemia. Quero cumprimentar a doutora Janice Cavalcante, quiropraxista. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Ronaldo. Boa tarde. A doutora Janice, ela é formada em quiropraxia na Universidade de Anhembi, Morumbi, e a quiropraxia tem como objetivo lidar com diagnóstico, tratamento, prevenção das desordens do sistema neuromusculoesquelético e dos efeitos dessas desordens na saúde em geral. Você tem esse negócio aqui todo. Sistema neuromusculoesquelético. Você tem isso, eu tenho também. Doutora Janice, é difícil pronunciar? Sim, porque é uma junção, uma palavra que veio do sistema nervoso, sistema muscular e o nosso esqueleto. Doutora Janice, nesse tempo agora de pandemia, como a gente ficou mais parado, mais em casa, mais quieto, surgiram muitos problemas ou as dores de coluna aumentaram? Aumentaram bastante. Né? Muitas queixas, ou a procura, né, de um tratamento ou uma solução para minimizar. Houve muita demanda, porque todo mundo está ficando muito tempo sentado em casa e mudou, né, a estrutura, não caminha mais, né, não pode ir para a academia. Isso fez com que aumentasse as dores do nosso sistema diminuíram os movimentos. Esquelético, exatamente. E quando diminui o movimento, a gente enferruja mais, não é? Isso. É onde nós não aprendemos na escola o porquê isso, né? No nosso primário, ninguém falou para nós, só apenas dizia, olha a postura, senta direito, e não entende o porquê que nós sentimos mais tensão ou mais dor. Então, vamos falar disso hoje. Vamos falar. E olha, a doutora Janice vai até apresentar muitos exercícios aqui que você pode fazer em casa, com uma cadeira, você pode fazer em pé, você pode fazer sozinho, com seus próprios membros. Você pode fazer exercícios para quê? Para não enferrujar, né, doutora? Isso, para evitar e minimizar essas dores aí. Tá aí, gente, olha, o nosso programa está apenas começando. E, doutora, antes da gente chamar já aqui o primeiro VT, nós vamos ter um montão de VTs aqui para a doutora estar explicando, mostrando para a gente. Por que a gente sente essas dores? O que acontece com o nosso corpo quando ele fica tão parado assim? Ou quando a gente tem movimentos muito repetitivos e longos? Um exemplo deles é estar sentado. O que acontece, Ronaldo, para entender um pouquinho, eu trouxe a coluna para ilustrar que tudo que sai do nosso sistema nervoso, daquela palavra gigante, primeiro a gente pega o sistema nervoso central. Então ele começa no crânio, né, é o nosso cérebro, e toda a informação do cérebro vai passar por dentro da coluna e vai se dividir em pares de nervos. Então vão para os nossos braços, para as nossas pernas e para as nossas vísceras. Né? Então o osso, a nossa coluna, ela é toda articulada. E cada estrutura da coluna, ela tem uma cartilagem. Eu trouxe um vídeo aí para mostrar o que acontece quando a gente fica muito tempo na mesma posição. E essa cartilagem, ela tende a diminuir o espaço entre um osso e o outro e vai interferir nos nossos nervos. Pois é, esse vídeo que nós vamos acompanhar agora. Um vídeo da sua, da minha, da nossa coluna vertebral. Vai lá. Veja só. Então, estamos ali a coluna e os pares de nervos sendo ilustrados ali com aqueles fios amarelos, né? Onde vai passar toda a nossa eletricidade. E o disco é bem esse pedacinho entre um osso e outro. Esse é o nosso disco. Quando a gente fica muito tempo sentado, ele desidrata e acaba... Está pressionando. Isso, pressionando o nosso nervo. O que acontece quando passamos muito tempo parado, né? Uhum.
o espaço entre um osso e outro vai diminuir e isso vai gerar esse desgaste, né? Onde está mostrando ali de uma forma mais acentuada. Quando a gente sente dor na isso coluna, é esse desgaste aí? isso é uma degeneração, né? Aham. Que é popularmente chamado como artrose. Por quê? Porque a pessoa ficou muito tempo numa mesma posição e o osso começa a bater osso com osso. Né? Lógico, isso não é de um dia para o outro, é muito tempo, são anos, né? Cada pessoa tem uma genética que pode ser mais acentuada, mais acelerada e outras praticamente assintomáticas. Porém, tem a artrose ali presente. Isso é uma fase da nossa vida. Eu vou pedir à nossa equipe para voltar de novo esse mesmo vídeo ali naquela parte do nervinho vermelho, que eu vi um nervinho lá no meio, lá dentro, ficar vermelho. Aquilo ali provoca que tipo de reação em nós? Isso é uma inflamação. Quando chega naquele estágio, a pessoa ela sente muita dor, ela sente limitação para se movimentar, né? Então, tem pessoas que têm enxaqueca, né? Tem pessoas que têm irradiação para as pernas ou perda de força, né? E tudo isso a gente pode evitar, que é o que a gente vai falar hoje, mas o que acontece ali? Ele interfere no sistema nervoso. Então, é um sistema do esquelético que está interferindo no nosso sistema nervoso. A gente viu duas coisas, aquele nervo vermelho que está ali, não é? E a gente viu aquele desgaste que a senhora falou que é a artrose. Isso. São dois tipos de situações. Assim, que provocam dores. Com certeza. A artrose, muitas vezes, ela pode ser assintomática, quando ela é acentuada ou há muitos anos depois que ela pode apresentar sintomas. Então, pessoas jovens já podem apresentar a artrose, mas não necessariamente ela sente dor. Então, isso é variável. Tem pessoas com 60 anos que falam assim, eu nunca tive dor nas costas e agora surgiu. Por quê? Porque ele foi uma das pessoas que foi assintomático, foi desgastando, não foi cuidando da coluna, né? E aí acabou gerando esse desgaste sem os sintomas. Para quem já chegou naquele nível ali de inflamação do nervo ou de desgaste na artrose, como tratar? Isso. A quiropraxia, ela é especializada em coluna vertebral, em justamente o funcionamento da coluna. Então, um dos principais tratamentos que se tem são os ajustes articulares, realizados por quiropraxistas. Ele vai corrigir a disfunção, devolver a mobilidade articular, devolver a estrutura óssea, não mais. O que a gente faz é parar, desacelerar e reabilitar para que a pessoa não tenha aquele pontinho vermelho que é da inflamação. E qual é a diferença de eu fazer um tratamento com uma quiropraxista e um fisioterapeuta? A fisioterapia ela é voltada a uma reabilitação com exercícios, aparelhos fisioterápicos que são TENS, choques. O quiropraxista, a principal terapia do quiropraxista é o ajustamento articular, que são movimentos rápidos e precisos para restaurar o alinhamento da coluna vertebral. Então, para se tornar um quiropraxista, são 5 anos de graduação e no Brasil são apenas 2 universidades. A fisioterapia são 4 anos de formação e depois vem mais especializações para reabilitar, fazer pilates, são outros cursos. Então, são linhas para... em conjunto, seria um multidisciplinar, porém cada um atua na tua forma como foi educada ou doutrinada. Então, o quiropraxista ele se volta a diagnosticar o que está interferindo no sistema nervoso e restaurar através da manipulação articular. E eu já entendi e aprendi também que a quiropraxia não passa nenhum remédio. Isso. Mas aí se eu chego lá no seu consultório com uma dor ou uma inflamação daquela, uma artrose daquela, um nervo inflamado, o que a senhora faz para passar a minha dor logo? Quem sente dor quer se livrar logo, né? O quiropraxista ele não passa medicamento porque é um composto químico que vai apagar o que o seu corpo está me dizendo. Então, se eu preciso identificar aonde está vindo a inflamação e a pessoa está medicamentada, está com o medicamento, eu não consigo diagnosticar com precisão. Então, o que é feito? Solicitado ao paciente um pouquinho de paciência e uma das coisas que a gente utiliza como medicação é resfriar o local, que a inflamação do nervo, quando é em contato com o frio ou o gelo, as compressas frias, ele vai desinflamar e diminuir o impulso neurológico que gera mais dor. Muito bem. Vamos chamar agora aqui, e agora vou seguir com a senhora o seguinte, nós temos alguns VTs, algumas gravações, que mostram o que causa tudo isso em nós e especialmente agora nesse tempo de pandemia, o que está acontecendo muito em nossas casas. Quem é mãe vai identificar isso agora. Vamos lá.
Olha só, então lá nas casas as pessoas estão utilizando o home office sentada no sofá, então ele está ilustrando muito bem como a pessoa pode se posicionar melhor, né? Então corrigindo a coluna, colocando um apoio nas costas, melhorando o apoio. E aí, algumas dicas que são elevar o notebook na altura do cotovelo, né? Como vai mostrar nesse outro modelo com o pai. Olha, Né? ele tá cometendo o mesmo erro daquela anterior, tá Isso. emborcado, né? A cabeça, porque a gente acaba abandonando a coluna. Olha aí, ó. Né? Fica focado ao trabalho, então o cotovelo estendido, então o que a gente orienta? O cotovelo ele tem que estar 90 graus, ele tem que estar dependurado, paralelo ao nosso tronco, como agora ele foi corrigido. E eu vou pedir à equipe, pare um pouquinho aí, só para a gente ver. E é importante a pessoa observar o quê? A altura em que senta, não é? Isso. Tem tudo ali tem uma relação importante para o bem-estar do corpo, não é, doutora? Isso. A iluminação também que reflete na tela do computador. Então, muitas vezes a luz está ofuscando, né, ou refletindo na tela e isso vai acelerar, acentuar a má postura para ele tentar enxergar o que está na tela. Para a pessoa não ficar encurvada ou encurvar o pescoço para baixo assim, olha. Para ela ficar com uma visão bem retilínea, Isso. não é? E também o computador, eu vi, ó, foi colocado numa altura mais elevada para a pessoa ficar com uma postura ereta e reta e linha, né? Isso, o que ali ele demonstrou foi elevar o elevador, o computador, para que você fique a linha dos olhos com a linha da tela do computador, para que você não vá buscar essa visão flexionando o tronco ou deixando abandonada a coluna, né? Vamos seguindo aí agora, equipes, pode soltar. Então, o notebook alto, como que faz o teclado? Então, um teclado externo, né? Para apoiar e ficar bem posicionado o cotovelo paralelo ao corpo. Então, olha lá sobre a cortina. Questão da luz, a iluminação. Isso. E as crianças agora, vamos mostrar como é que estão as crianças também tendo as aulas em casa, né? Mesma coisa, o braço estendido ali, o cotovelo muito elevado. A cadeira está muito baixa para ela aí, ó, colocou a almofada. Corrigiu a angulação ali de 90 graus, tanto do quadril, né? Os joelhos tem que estar 90 graus e o cotovelo dependurado, paralelo ao tronco. E os pés não podem ficar soltos, né? Tem que ter apoio também nos pés. Isso. Então, ali no finalzinho, ele mostrou o quê? O dia todo parado, então parar a cada 30 minutos, se levantar, beber uma água. Peraí, isso é importante, vamos enfatizar isso então. Quem trabalha assim, sentado, desse jeito, precisa parar a cada 30 minutos, seria o ideal? Isso, porque a gente volta àquela primeira tela ali que mostrou sobre a coluna vertebral, o tempo, muito tempo sobre a mesma posição e o disco ele desidrata. Então, toda vez que a pessoa completar os seus 30 minutos na mesma posição, dá uma levantada e pode voltar à posição normal. É movimentar. A cada 30 minutos é preciso corrigir ali a postura. Então, ideal que beba uma água, levante da cadeira, se espreguice e volte a fazer a atividade. Doutora, a gente viu ali bastante a questão da postura encurvada e do pescoço também. Mas além disso, de dor na coluna ou de dor no pescoço, outros sintomas podem ser provocados por uma má postura? Vários outros sintomas, como a dor de cabeça, né? Então, tensões musculares, fadiga, tudo isso vai vir por causa da má postura. E nervosismo e chatice também? São 3 tipos de estresse que o nosso sistema nervoso ele sofre, né? O sistema físico, o estresse físico, que é a má postura. O químico, que nós falamos sobre os anti-inflamatórios, é um estresse que o sistema nervoso ele está recebendo de um composto químico e vai alterar o que é a natureza do nosso corpo. E o estresse psicológico, né? Então, tudo essa incerteza sobre pandemia, se vamos voltar para as escolas, não vamos, o que vai acontecer. Então, esse é o terceiro estresse, o estresse psicológico. Vamos agora para uma outra fase aqui desse nosso boletim, olha, 13 horas e 16 minutos agora. Doutora Janice, eu quero mostrar agora aqui esses vídeos, a senhora vai nos ajudar aí, olha aí, ó. Quem é esse rapaz? Esse é o Carlos Miller, ele é um educador físico,
né? Um parceiro da clínica para ajudar a orientar o que as pessoas podem fazer em casa. Então, uma coisa muito simples, é o sinal do sim, não e talvez. São os movimentos que o nosso pescoço faz. A pessoa pode fazer sozinha, aí, sem nenhum equipamento, olha. Isso, então, dependura ali os braços para fazer um auxílio de um contrapeso na cabeça para flexionar a cervical e alongar a coluna do pescoço. Então, esse é um exercício de alongamento do pescoço. Isso. Esse foi o primeiro exercício mais simples que as pessoas podem fazer sem risco nenhum. Volta de novo a equipe, aqui, esse mesmo VT. Volta de novo, isso. Aí, olha, novamente, olha. Agora de esse é o frente. sinal do sim. Ó. Né? Então, cabeça para frente, né? E deixa os braços só fazer um contrapeso. Então, ele vai mostrar o de lado para ver como que a gente consegue alongar a parte posterior do pescoço. Né? Então, esse é o movimento do sim. E aí deixa os braços pendurados para fazer o contrapeso. Ainda continuidade, vai vir a próxima imagem, que ainda é o sim, que é levantar a cabeça. Então, o que a pessoa vai fazer em casa? Eleva o queixo, né, corrigindo a posição também da coluna, mantendo ela bem esticada. Quanto tempo de duração, mais ou menos? Eu costumo pedir para que as pessoas façam uma respiração bem longa, né? Até 4 respirações nessa posição. Então, você pode auxiliar com a ajuda das mãos para empurrar um pouquinho mais e sentir o alongamento da parte da frente do nosso pescoço e fazer força também para a coluna ficar bem esticada. Não é só empurrar para trás a cabeça. Esse foi o movimento do sim, né? Para as pessoas lembrarem em casa. Então, esse foi o sim. O próximo é o sinal do não, que é virar a cabeça como se na mesma linha da coluna, levando o queixo até o ombro. Então, ele vai fazer o sinal do não agora. Então, para o outro lado. Então, respira na frente, roda a cabeça, solta o ar. Aí é o tempo de voltar. Acabou o ar, volta para frente. Então, pode fazer 4 vezes. Vira a cabeça, para o queixo chegar até na linha do ombro e volta para frente. Esses exercícios, eles vão tirar o quê? O estresse, dores no pescoço? Quais resultados exercícios simples como esses aí podem trazer para nós? Esse exercício, ele vai fazer com que o disco ele tenha uma resiliência. Ele é chamado de disco porque são vários anéis, né? Então, quando você faz um movimento, esse anel ele vai se lubrificando. Então, o movimento, ele vai tirar o estresse sobre o passar de muitas horas ou minutos sobre a articulação. E quando você movimenta, ele vai lubrificar. É para esse intuito que são os exercícios, de você equilibrar bilateralmente, né, para os 2 lados e lubrificar a articulação como um todo para que ela sempre possa rodar a cabeça para o lado direito, rodar a cabeça para o lado esquerdo. Então, são os movimentos mais naturais que nós utilizamos no dia a dia. Quantas vezes a gente pode fazer por dia esses exercícios? Eu sempre brinco com os pacientes que uma vez no dia já está no lucro, né? E quando você deixa de fazer uma vez, se você faz 3 vezes no dia, você vai ficar devendo 3. Então, uma vez por dia já é o suficiente. Tem uma coisa que eu lembrei que a senhora sempre nos ensina. Tomar bastante água ajuda. Ajuda bastante. Por quê? No que a gente está falando sobre disco, que é o que está entre um osso e o outro, 70% desse disco ele é de água, ele é formado por água. Né? Então, conforme até eu trouxe os modelos que mostram o que é a desidratação dos discos. Vamos lá, né? Olha isso. Então, a câmera vai acompanhar? A natureza, né, quando a gente desse formato aqui, entre um espaço e outro, então a gente tem 70% aqui. Se a senhora quiser, pode pegar, tá? Tá? E então, quando a gente passa para a segunda fase, que é muito tempo na mesma posição, ele vai começar a aproximar um osso do outro, tá? Então, a segunda fase da degeneração, ela vai começar aquela imagem que a gente mostrou no início, a demonstrar a artrose. Tá? Então, o que acontece? Os nossos discos, eles vão desidratando. Então, os anéis, eles vão começar a surgir aqui na desidratação do disco. Quando a gente faz a movimentação, esses anéis, eles vão conseguir se hidratar. Como, por exemplo, seria como uma esponja. Quando você vai lavar a louça, que a esponja passou o dia inteiro ali na pia, normalmente a gente abre a torneira, aperta a esponja, aperta a esponja com a água corrente. Para quê? Para hidratar mais rápido.
Então, o movimento de um exercício é exatamente essa ideia, de você fazer a movimentação e ele conseguir se nutrir e hidratar. É isso que vai lubrificar a articulação. Então, coluna vertebral, articulação, joelho, punho, todos os nossos ossos, para eles se lubrificarem, eles necessitam de movimentação. É por isso que muitas vezes quando a gente passa horas, chega no final do dia, nós acabamos que alongamos ou espreguiçamos ou levamos numa posição para buscar um conforto. E logo volta à posição errada, né? Agora a gente vai acompanhar, doutora, e a senhora vai comentar conosco alguns exercícios, aliás, mais exercícios que a gente pode fazer em casa. Esse é o talvez, quando a gente inclina a cabeça para o lado, levando a orelha e sentido ao ombro. Então, você pode utilizar o esforço do braço, né, o contrapeso, para fazer essa movimentação. Então, o que é interessante as pessoas saberem? A linha do queixo sempre fica alinhado à coluna. Ele não inclina só a cabeça, né? O topo da cabeça que sai de cima da coluna vertebral para fazer o alongamento lateral. Esse a gente chama de sinal do talvez. De criança a idoso pode fazer sem nenhum problema? Todos podem fazer, sem problemas nenhum. A criança com muito mais facilidade, né? Vamos para o próximo então, equipe. Cadê? Deixa eu ver agora o próximo vídeo que está chegando aí. Esse Isso, aí. e no final disso fazer o movimento dos ombros. Então, são círculos tanto para frente como para trás, né? Então, ele demonstra muito bem, ele vai lá atrás, puxa os ombros bem para trás e depois faz um círculo levando ele para frente e até em cima, perto das orelhas. E esse é o movimento contrário, de trás para frente. Olha, quem está acompanhando o programa agora, depois você vai ter esse programa no Canção Nova Play para você pegar e fazer tudo direitinho em casa, tá? O próximo VT que está chegando agora, esse tem alguns exercícios que a gente vai mostrar aqui, que é aquela série de exercícios que a gente pode fazer em casa também. Isso, não é? Porque a maior queixa é na coluna lombar. Esse, em primeiro lugar, a coluna lombar é a que mais é acometida nas queixas da população, que é essa parte mais baixa, né? Pelo fato da gente ficar muito tempo sentado, e são os exercícios que vão ajudar as pessoas que têm problema com a coluna baixo, né? Vou perguntar para a senhora, isso tudo a gente pode fazer em casa, e quando a gente não estiver resolvendo, em que caso a gente deve procurar uma quiropraxista, não é? Muito bom. A quiropraxia ela é uma profissão que ela trata desde a prevenção. Então, muitas pessoas falam assim, eu preciso de um tratamento, eu gostaria de fazer uma prevenção porque os meus pais já sofrem com dor na coluna e eu gostaria de evitar isso. Eu posso fazer alguma coisa? Então, a quiropraxia ela é um atendimento que ela, desde a prevenção, como um rendimento esportivo, então ela vai ajudar nisso daí, tá? Então, pessoas que têm dor, normalmente, né, as pessoas chegam no consultório por causa da dor. Por quê, Ronaldo? Porque quando nós somos pequenininhos e nós machucamos, a nossa mãe, quando a gente chora para a nossa mãe que nós machucamos, o que ela faz? Ela dá um beijinho e sarou. Crescemos achando que não foi o beijo, foi o tempo. E passamos muito tempo sem fazer um tratamento para os desconfortos, tensões e tudo mais. Então, nesse caso, as pessoas vão achando que o tempo vai passar. E chegam muito tarde no nosso consultório, né? Muitas vezes não conseguem caminhar normalmente, né? Ou vem com muita dor, com restrição de movimentar a cabeça para um lado, né? São esses tipos de restrições. Então, a quiropraxia ela ajuda desde a prevenção até um tratamento mais inflamatório. Tá? Para você que é de Brasília, vai aparecer aí agora o endereço da clínica da doutora Janice aqui em Brasília. São exercícios para alongamento também do tronco, como a gente pensou ali na coluna cervical, que é o nosso pescoço. Para frente, para trás, para um lado, para o outro e rotaciona para um lado e para o outro. O outro é a parte de trás das pernas. Ele influencia muito na nossa coluna lombar. Então, vamos também demonstrar como é feito os alongamentos da parte posterior das pernas. Então, esses exercícios são simples, estão muito bem ilustrados, né? Dá para as pessoas fazerem em casa, não utiliza nenhum equipamento. Então, apenas aonde ele utilizar uma cadeira como apoio, pode ser uma mesa, pode ser algo que a pessoa tenha confiança. Então, os vídeos eles estão bem
bem fáceis de serem assistidos. As pessoas que em casa sentem esses problemas diversos, essas dores e que agora podem ter sido potencializados pelo longo tempo em casa. Muita gente está com receio até de sair de casa para fazer uma caminhada. A gente entende, por causa da saúde, da idade, muitos outros fatores. Esses exercícios aqui ajudam a pessoa em casa a, pelo menos, aliviar um pouquinho, não é? Isso. O que o nosso corpo precisa, a nossa coluna ou o nosso sistema neuromúsculo esquelético é movimento. Né? Então, nós não estamos aguentando ficar trancados em casa. Imagina o nosso sistema nervoso. Né? Então, os movimentos, seja ele espreguiçar, né? Então, isso são alguns modelos de alongamento, isso vai ajudar bastante as pessoas a evitarem todo esse transtorno de tensão muscular, desconforto, impaciência, né? Porque essa interferência da coluna, ela nos gera uma falta de paciência, uma certa angústia, mau humor. Né? Então, o que é bonito do nosso consultório, muitas vezes, é que as pessoas relatam, elas falam assim, agora até o meu sono melhorou. Né? Então, a dor de cabeça que eu tinha não tenho mais. Não tenho mais. O intestino está funcionando melhor, a disposição para fazer alguma atividade física. Né? Antes eu não podia lavar uma louça, agora eu já consigo lavar uma louça. Então, são várias coisas. O que as pessoas também estão tendo é o imediatismo. Isso é um tratamento. Não é nada que é um estalar de dedo, apesar Não é uma solução mágica, você precisa fazer um tratamento. Isso, porque são anos e anos de desgaste. De desgaste. Agora, com essa fase que nós passamos, acabou sobrecarregando e acelerando o desgaste. Você, e agora minha coluna? Não, tem solução. Assim como quando nós nos cortamos, o nosso corpo ele regenera, a nossa coluna ela também tem uma possibilidade de regeneração, não só ela, como o nosso sistema nervoso. Então, é uma interferência com todo mundo, nervo, músculo e esqueleto. Quero agradecer a doutora Janice Cavalcante, que esteve conosco aqui, quiropraxista. Quem é de Brasília pode encontrá-la fácil, não é? Quem não é, vai ter dificuldade de ter que procurar quiropraxista, é na sua região. Mas muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, Ronaldo. Prazer. Bom dia. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Segue a programação da Canção Nova. Nosso próximo encontro será às 18h45 no Canção Nova Notícias. Até lá.